Ok, sem tardar, vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Tiago. Eu gostaria que vocês apontassem 2 versículos para nós ler rápido. Então, primeiramente eu vou dizer, sinto muito você que não trouxe nada para tomar nota. Porque tudo que vai ser ensinado aqui é para a glória de Deus. E também será benéfico para você. Eu leio a língua portuguesa, Tiago 1, no seu versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: e foi pela a sua própria vontade que Ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. A palavra do Senhor. Amém. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra, e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha no seu próprio rosto num espelho, e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. A palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, graças eu te dou. Diante do seu povo, glorifico e engrandeço o seu nome. Manifesta-te que, Senhor, tu és Deus, que a graça e a glória que, Senhor, se revista a todos nós. Toma autoridade em nome de Cristo Jesus, em graça e em virtude, Senhor, a todos quanto ouvirem esta mensagem. Abre-lhes o coração que possam ouvir, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que foi segundo o seu querer e a vontade que o Senhor me colocou na presença deles. Não sou digno, Senhor, Pai, em poder me exaltar, mas diante de Ti, Senhor, eu contemplo a Sua glória e a Sua graça como no espelho. Amém. Que a glória e a honra, Senhor, se manifestem em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. 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 Okay. Então podemos tomar o nosso assento? Tukoikofanda. Nós lemos 2 versículos muito importantes. Rafael, por favor, vamos só um pouquinho rápido, senão eu não vou terminar tempo, tá bom? Acabamos por ouvir 2 versículos muito importantes. Mas eu quero primeiramente te dar uma outra visão ainda. Quando nós lemos no livro de Lucas, lá a partir do capítulo 4, no verso 18 em diante, nós vemos que Jesus Cristo ele está diante do povo. Ele chegou na sinagoga como de costume. Então chegou um certo homem e disse para ele: toma aqui a palavra, lê para nós. Então Jesus pegou a palavra. Então Jesus abriu a sua palavra. Estava justamente na palavra onde se encontra as mensagens do profeta Isaías. Que ele diz que o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para poder proclamar o Evangelho, para poder dar olhos aos cegos, para poder libertar os cativos e para poder proclamar o dia aceitável do Senhor. Então todos que ouviram essa mensagem, ele disse: sim, tá bom, graças a Deus. Então a Bíblia diz que todos eles se encheram de alegria. Só que porém, Jesus, ele ficando assim em frente dele, disse: a mensagem que eu estou dando para vocês hoje se cumpriu. Eles ficaram nervosos. Mas nervoso porque se vocês aqui falaram, prega para nós.
Então Jesus simplesmente disse que hoje se cumpriu as escrituras. Yesu mesabaka malobo na tangi kokisami lelo. E eles ficaram todos nervosos. Bango basiriki. Muitas das vezes no dia de hoje não é diferente. Mbalambe ebele mukonaleza diferente. Então nós podemos perceber que esses homens eram religiosos. Bato bazaki ba religieux. Eles veem uma coisa, Bama da mona iloko moko. eles falam de uma coisa, Balobaka iloko moko. mas eles não acreditam no que Me falam. bandi mangana makambo balobaka nangote. Então Jesus disse assim: bom, já que vocês estão a falar isso de mim, Lolengi bino bozolo ba nanga. então Jesus disse as seguintes palavras: Yesu boy. vocês vão repetir para mim as seguintes palavras: Bino boko bandila kolobi pai nanga boy. médico, Mo bikisi. cura-se a si mesmo Mi bikisa. e faça Sala. do jeito que fizeste em Cafarnaum. Lolengo sala aqui na Cafarnaum. Veja, ainda colocam a prova ainda em Jesus. Ba utia susu Yesu na preve. Mas uma coisa que eu quero tirar aqui nessa palavra Me eloko mona ngina zwa na maloba oyo. é que eles disseram para que Jesus disse para eles: Yesu mesi alobi na bango. vocês vão me dizer, médico, Bino koloba médecin. cura-se a si mesmo. Bikisa yo moko. Agora, eu vou trazer aqui algumas perguntas. Você não vai poder responder agora, Gana tá? kopesa mi tuna mko meyo okureponde na ote. Depois, quando eu dar outro, aí sim você vai poder Na responder. cima Mas esse aqui dele, não responde ainda. Na simande yo koreponde me oyo yo koreponde na nute. Por que que o médico não pode se curar? Pona nini mutu medesa ko mi bikisati. Por que que o carpinteiro Pona nini mutu asala mabaya. ele consegue fazer boas coisas para os outros, para ele mesmo não consegue Asala fazer? makambu malamu pona ba misusu me pona imunga kokate. Por que que o pastor que cura os doentes, Pona nini paseo wa bikisa ba beli. quando ele está doente, procura outro doutor? Por quê? Tango ya beli aluka ba docteur mususu pona nini. Por que que nós dissemos que Jesus Cristo, Ele é tudo para nós? Pona nini biso tozolo ba Yesu mesi azan nyonso pana biso. Nós dissemos de uma forma tão simples: Biso toloba ngo simplement boy. Jesus é doutor dos doutores. Yesu mesi asa docteur ba docteur. Agora, por que que quando estamos doentes vamos no Me doutor? pone tsoto zito beli Physique. kenda pana ba docteur physique. Eu disse para não responder, tá bom? Na bipo to répondre te. Eu só estou apenas dar parábola para vocês. Na so pesa kaka ba parabole. Então você começa a compreender o cristianismo não é religião. O comprendre que kozala ketesa kozala na religion te. Há uma grande diferença entre cristianismo e religião. Essa diferença kozala chrétienne kozala muta religion. No Antigo Testamento, Deus disse, Na Ancien Testamento, Ancien Testament isso alubi. Deus disse o seguinte: Yesu alubi bo. sejam obedientes da minha palavra. Bozala bo tosa maluba nanga. Mas agora nós aqui acabamos de ler no livro de Tiago, Mena ato tá na livre a Jacques. lá no capítulo 1, no verso 22, ele diz o seguinte: Na chapitre 1 VD alubi boy. não sejam apenas pessoas que fazem o quê? Boza ka bato ba yoka kate. Não sejam apenas pessoas que quê? Boza ka bato ba yoka kate. Não, vamos repetir de novo. Não sejam apenas pessoas que fazem o quê? Boza la ka bato basala kanini te. Mas sejam o quê? Bato bazo pratiquer. Sejam o quê? Bato ba o pratiquer maluba na nzambe. Agora, está vendo a diferença? No Antigo Testamento ele disse: ouça, me obedeça. Na Ancien Testament alubi bo yoka bo tosa. Agora, no Novo Testamento ele disse: não apenas me ouça, me obedeça, mas sim faça conforme é. Me bo yoka ngaka kate me bo koma ko sala. Isso é cristianismo. Cristianisme yangonde. Cristianismo não é você esperar alguém fazer algo por você. Cristianisme zai ko zela te mutasa eloko pona yo. Cristianismo é você fazer algo por você através da revelação de Deus. Cristianisme za ko sala eloko pona yo na nzela revelation ya nzambe. Agora vamos voltar no que ele disse no verso 18, porque ali é onde está o nosso tema. Porque eu quero dizer para vocês como o meu tema, Ngana nino ba temi na ngai sabu. como praticar a palavra de Deus. Lolengi no ko pratiquer maluba na nzambe. Porque no 18 ele diz o seguinte: Ye alubi bo na 18. se vocês têm ali ainda, podem controlar aí. Soki usana ngo ko contrôler yango. No Tiago 1,18 ele diz, Na Tiago 1:18 alubi. já chegaram lá? Conseguem de ver? Tiago 1,18. Tiago Jacques 1:18. Lê para mim, para não ter que ser as minhas palavras. Leio a palavra do Senhor. E foi pela sua própria vontade que Ele nos deu a vida nova. Certo. Por meio da verdade da sua palavra. E nos tornamos os primeiros frutos
de tudo que Ele criou. Amém. Então, aqui o Tiago ele está falando pelo meio do Espírito Santo, não pela carne. Já que a sua ananzela molimo na nzambe na E o Espírito Santo viu que o que falou era bom. e molimo na nzambe o yalo bakezala ki malamu. Então ele disse tem que registrar isso. Ya bisengeli na koma yangu. Porque a outra religião, quando eles chegaram em outro povo, Poete religião sutão povo de peuple ane goya. eles também têm que aprender. Vamos bisengeli ba ekola. Então ele disse que, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos primícias das suas criaturas. Lolenge ya maloba na ye asala kupeto salaba premier fruto ya maloba na ye. Agora aqui ele está dizendo de uma nova geração que está Ya chegando. maloba na nouvelle génération salikoya. É a mesma coisa que o Paulo disse Lolenge moko Paul ya soloba. em 2 Coríntios 5, Na 17. Coríntios 5:17. Vocês lembram que ele diz? Ya biboi. Ele disse, nós somos quem? Ya bibiso tozaba nani? Vocês não lembram essa palavra? Boebi Se alguém está em Cristo, ele é. nova criatura. Se alguém está em Cristo, ele é. Nova criatura. Agora você começa a perceber, você está em Cristo ou você está onde? Yosa na Yesu biosa wapi. Porque ele diz que se você está em Cristo, você é uma pessoa nova. So que yosa kati na Yesu sengelo sala mutu asika. No Tiago ele disse, essa pessoa nunca existiu antes. Tiago soloba mutu oyo azalaki nanu teli boso. Agora, será que você consegue se enxergar assim? Alguém, uma pessoa nova? Yoko oko akomitala lokola mutu asika. Porque eu não acredito nisso. Porque ngana zondi mate. Porque muitos cristãos não têm ainda esse entendimento. Poete ba kretse be basana na makanisi oyo te. Se você entender que você é uma pessoa So nova, que yo comprendre koza mutu asika. você nunca vai ficar doente na sua vida. Nunca. Ozala maladi te. Se você entender isso, você nunca vai morrer. Eu estou dizendo isso, estou confirmando porque está assim na palavra. Okokufa te. Talvez isso pode ser uma coisa. O que esse homem também está tentando Me dizer? eloko ni batu akoba eloko ni mutu azoloba. Ele disse que essa pessoa nunca existiu no mundo. Mutu oyo azalanga no te na mukili. Você consegue se ver como uma pessoa nova? Yoko akomimona lokwa mutu moko asika. Um dia eu disse para o meu pai, Mukolo mona bi pai na papa nanga. porque meu pai é pastor. Pe papa nanga za pasteur. Então me colocaram um dia na igreja. Mukolo msuba tia kinga na igreja. O meu pai não tinha vindo nesse dia na igreja. Mukolo papa nanga yakite na igreja. Então, na igreja onde nós estávamos, Na igreja sika biso tozalaki. nós éramos evangelistas. Tozalaki be evangelista. Só que éramos evangelistas que não praticavam a palavra. Tozalaki be evangelista mo bandai ko utea maloba na nzambe te. Então, nesse certo dia, o Espírito Santo, Mukolo wana mulimo na nzambe. ele disse: hoje eu só quero ver aquele homem ir pregar. Eu nalingi na mona mutu wana kende kote. Eu nunca preguei na minha vida, Nanu na teya te na bomo nanga. mas ele me colocou lá para eu poder pregar. Veja isso. Bachinga punga na teya. Aí eu disse para outro meu irmão: Ngana bi pai na ndeko na mususu. você fala bem, vai lá, prega você, eu vou interpretar para você. Yo kende teya ngana ko interpreter pona. Ele disse: eu também não sei nada. Ya bingape na yebite. Aí eu fui lá para a pessoa que revelou isso para mim. Na kepa na mutua revela ki wango Eu disse: pananga. por favor, me dá só pelo menos mais um tempo. Ya na lubina pesa nga katamoko E ele me disse: não, ya bite. hoje tem que ser você. Lelo sengeleza la Porque yo. o seu pai não está e outro pastor também não está. Poete papa na zate passam super. Só tem que ser você agora a fazer. Sengeli kakeza la yo ndugu mtote. Aí agora eu me perguntei: meu Deus, vou falar o quê? Bonga na mituli nzambe na oloba nini? Aí só que uma coisa que eu entendo: Melo komunga na eu kompada. tinha comigo um caderno Na kina kaemoko. onde eu apontava todas as pregações do meu pai. Oga na dai ko koma ba matea nyosa papa Então eu na. peguei nesse caderno, Na zui kai oyo. eu disse: vou ter que pregar isso. Ngai sengeli na Porque teya. meu yango. pai prega muito isso, eu também vou pregar isso. Papa na teya kamingo ngape na E goteya. quando chegou a minha vez, Tango komitana eu nga. peguei no caderno, Na zui kai. comecei a meditar, porque me Na disseram: bandi ko medite. você só tem 20 minutos para se preparar. 20 minutos pote. E nesses 20 minutos eu estava dentro da igreja. Na 20 minutos aqui na casa Nem igreja. me deram tempo de eu poder pensar. Na pesa nga tante na kani. Disseram: já que você está aqui, você tem que fazer. Yonde toza ai sengelo sala. Então, nesse dia, o Espírito Santo começou a me usar de uma forma que eu não Na mukolo entendo. o molimo mosala bandi ko ti zengai. Então, eu comecei a praticar a palavra. Na bandi ko sala maluba na nzambe. Comecei a praticar a Na palavra. bandi ko sala maluba na E nzambe. quando eu voltei para minha casa, Tango na zonga kina ndako na biso. depois de um tempo, porque eu já tinha me esquecido, Na sima ya tango moko. quando eu estava a meditar a palavra de Deus, eu vim descobrir uma Na coisa. yo compreende lo moko. Deus me disse assim: quanto mais você praticar a minha palavra, Tango nyoso yo ko sala maluba na eu vou nga. começar a te dar mais. Na ko peso mingi. Eu disse: ah, é?
ngana bi eza bongo Então eu queria descobrir mais sobre Deus. ngana ngaki nayeba mingi. Então um certo dia Deus me disse: você a partir de hoje você tem que falar, nunca vai ficar doente na sua vida. Esengeli obanda koloba ke jamais mukolo moko te nokoza malade. Eu fiz jejum e oração Nasali jeûne pe prière. e eu comecei a orar. Nabandi kobondela. E depois que eu acordei, Simana lamuki logo de manhã cedo, em volta das 9 horas, na tongo na 9h eu vi uma garotinha, uma namona menina. ki mwana moko ya mukie. E eu, como eu gostava tanto daquela menina, Lolenga na ndao sepela na emingi. eu vim e falei: filha, vem cá, vem me dar um abraço. Ngana bi yaka opesanga oyambanga. Eu disse: pega minha mão. Nabi simba lobogo nanga. E eu senti alguma coisa veio dentro de mim. Ngana sentelo como kati nanga. Depois de um tempo, aquilo ainda começava mais. Me Continuava. eloko ane bandaki kaka kati nanga. Eu voltei agora em casa. Ngana zongi na ndaku. Eu falei para o meu pai: papai, Nabi papa. alguma coisa está mal em mim. Eloko mo eza malamu. A minha mão está doendo, eu não sei porquê. Loboko nanga ezosua na ebiti sopo nani. Ele me disse: pode ser qualquer coisa. Ekoza eloko mo. Eu disse: papai, não é qualquer coisa. Alguma coisa atingiu Na no meu beza corpo. eloko mo te mena omone eloko musu ekoti na nzoto nanga. O meu pai disse: não é nada. Papa nanga lobesa eloko te. A minha mão começou a inchar no mesmo dia. Loboko na ekomi ko vimba. Então, eu fui de novo, comecei a orar. Ngana bandi ko bondela susu. Deus me disse: continua a praticar. Yesu bina banda ko continue ko pratiquer. Eu voltei no meu pai e disse: Na zongi pana papa na lobi. papai, eu acho que estou começando a ficar com febre. Ngana como na febre. Ele disse: isso é uma coisa normal, todo mundo pode ficar doente. Mutu nyosa ko koza la malade. Eu disse: papai, comigo é diferente. Pana ngeza diferente. Eu já decidi que eu nunca vou ficar doente. Ngati na lobi ke na oza suma. Mas como é que a doença está vindo? Lolengi malade zo ya kaka. O meu pai não entendeu isso. Papa nanga kompanda ke. Eu voltei em casa, Ngana zongi na ndako. comecei a orar. Na bandi ko bonde. Orei, Na declarei. na E declarer. quando eu saí fora, Então na Bíblia. a minha mão voltou normal. Loboko nanga zongi normal. Eu falei: meu pai, papai, eu te disse o quê? Ngana lobi no nini papa. O meu pai disse: isso só tem que ser qualquer coisa. Oisa kaka eloko mo. Ele não entendeu. Ya kompanda. Passou-se 3 meses, meu pai, Ele que tua Pastor. pastor. ele veio cair doente. As vi malade. Não poderia mais pregar. Akoka isso. Eu falei: mas você, pastor, Ngana pastor. você não vai na igreja para ir pregar? Kende teu kende ko. Ele disse: eu estou doente, filho. Ah, Eu disse: mas não pode. Ngana bi okoza malade. Ele disse: mas não pode, porque eu sou Jesus. Na bi ngana ekoza sama te pani na za Yesu. É isso que acontece nas pessoas. Eza mingi ekota na base. Você receberam uma nova vida Yozi via sika. e você ainda está dependendo de Jesus para quê? Yo ozo depende pa Yesu pona nini. Tudo que Deus poderia fazer com você já te fez. Nzambe cha sala ngo nyonso. É por isso que ele disse que você é uma nova criatura. Yanga bi yoza nouvelle créateur. Você tem que aprender a praticar o que você Esengeli é. oye kola kusala. Talvez você não saiba quem você é. Tamsu yo yebito oyo. Eu vou tentar te dar uma visão quem Ngana você opeso é. vision oyoza. E um dia Jesus estava pregando. Nkolomo Yesu za koteya. Ele juntou os seus discípulos e disse: Kanisi ba disciple na ye. se vocês obedecerem tudo que eu estou mandando para Soki vocês, boto nyonso ngana zolo bana bino. vocês serão meus amigos. Ok? Bino boko sala. Vocês não serão mais meus servos, Boza suba salite. mas serão meus amigos, Me ok? boko ma ba camarade. Porque tudo quanto faz o amigo, o quê? Poete nyonso. O seu servo. Camarade asala ka. Porque ele diz que o servo não pode saber o que faz o seu senhor, mas o amigo tem que fazer o quê? Me ami ayeba ka nyonso ninga na zosa. Então, nesse dia, ele disse para os discípulos: vocês agora são meus amigos. Ko banda lo bino Então, boza ba camarade nanga. significa que muitos de nós aqui, Eni ko ba biso ne bele tozawa. todos aqui somos amigos de Jesus, amém? Toza ba camarade ya Yesu. Então, ele disse que se vocês me obedecerem o que eu estou falando para vocês, vocês são meus Soki amigos. boto so ngana bana bino boza ba camarade nanga. Ali, só que não parou ali. Primeira que o coisa que anate. você agora pegou, você é amigo de Jesus, amém? Uzali yo uza camarade ya Yesu. Então, vamos agora para o segundo Me ponto. eloko ami bali. Jesus, quando ressuscitou dentro dos mortos, Yesu tanga seku na bakufi. ele veio se encontrou com a Maria. Akutani na Mari. A Maria, aquela que estava endemoniada, que estava com Mari demônios. wazalaki na ba demon. Ela queria tocar em Jesus. Yanga ko simba Yesu. Jesus lhe disse: não me toca. Yesu abi ko simba. Porque ainda não chegou o momento. Poete tana ne kokite. Mas ele disse: vai e fala para meus irmãos. Me kende lobe pa na bande. Então agora começa a perceber que primeira vez Jesus lhe chamou que são quem? Amigos. Liboso Yesu me sobe ngoma zaba camarade. Agora ele disse: já não são mais amigos, agora são. Sima Irmãos. alobi ba susu ba camarade me ba komi ba A nossa irmã acabou de cantar aqui: Jesus te é mon ami. Não sei como é que é.
Você vê, a nossa irmã mwana na acabou de biso ya cantar mwasi ayembi nzembo wana que tu és o meu amigo fiel. yo oza kamani na nga fiel. Mas só que agora Mais sikoyo você já não é mais amigo de Jesus. mais oza kaka susu ami te Agora você vai passar a ser o quê? olongweki camarade okomi leki ya Yesu. Agora eu te pergunto, Sikonga nazotuna bo. Jesus ele nos falou sobre alguém. Yesu mesi alobelaki biso mpona mutu moko. Ele nos falou sobre alguém chamado Espírito Santo, amém? Yesu mesi alobelaki biso mpona mutu moko abengi molimo na Agora, Nzambe. esse aqui você pode responder se você puder. Não tenha timidez. O na mutu no koyi ko répondre ko zana ko banga te. Qual é o nome do Espírito Santo? Molimo kombo Qual é o nome do Espírito Santo? Se alguém souber, ya pode molimo falar. santo eza nani? Como a mulher Santo Exanani? Qual é o nome do Espírito Santo? Cadê amigo? Qual é o nome do Espírito Santo? Kombo molimo na Nzambe eza nini? Molimo Santo, tô bem aí, Molimo Santo, como é nani? Nós chamamos Espírito Santo, mas qual é o outro seu nome? Qual é o outro nome? Ok. Tá bom. Qual o outro nome do Espírito Santo? Kombo mususu ya molimo santo eza nini? Mama kuna lobi Nzambe. Mama lobi Nzambe. Eu lobi Jeová. Ya lobi Jeová. Tá bom, vamos. Qual o nome do Espírito Santo? Kombo mususu nini? Oyo oyebeli molimo santo. Azaganhoso. Azakaganhoso. Tá muito bom assim. Eu gosto assim. Quando vocês começam a praticar também me faz bem. Porque vocês estão sério demais. Pode ter boza sério demais. Boza très sérieux. Você descontrair não dá. Não fica tão triste, ok? Boza na mawate. Ok. Então, Jesus, quando ele chegou para os discípulos, ele disse: convém que eu vá. Se eu não for, o outro consolador, ele não pode vir. Então, qual é o nome que Jesus deu para eles? Ok. Então, Jesus disse que o nome dele é Consolador. Mas isso não é tudo. Jesus ele disse para os discípulos também: as coisas que vocês estão me vendo eu fazer, não é eu quem estou fazendo, mas é o meu Pai que está em mim. Ele que faz as obras que vocês veem. Agora, qual é o segundo nome do Espírito Santo? Eu acabei de falar. Qual é o nome do Espírito Santo? Pai. Papá. Pai. O Espírito Santo, o nome dele é Papá. Espírito. Molimo na Nzambe kombo ni Papa. É por isso que você tem que ter intimidade com a Bíblia. Quando você tem intimidade assim desse jeito, você começa a compreender as coisas. Agora, quando você não entende, você só ora por orar. A casa de Deus, quando nós estamos aqui, é para sermos ensinados e ir lá fora e praticar a palavra. É por isso que ele disse: vocês não sejam apenas pessoas que ouvem, mas que sejam pessoas que praticam. Se você não pratica, vai acontecer alguma coisa mal com você. Então, o nome do Espírito Santo é quem? Consolador. O nome do Espírito Santo é quem? Papá. Então, do jeito que... Porque Jesus ele disse isso porque Jesus chamava ele de papá. Jesus não chamava ele de Espírito Santo. Ele chamava ele de papá. Do jeito que ele chama papá do seu, também ele chama papai que está nele. Agora, você agora tem o que? Papai. Então, quando você tem um papai em você, ele se torna seu advogado, seu consolador, ajudador, conselheiro, amigo. Agora, quando você tem ele, você fica diferente de todos. Agora você começa a compreender por que você tem que ser que Jesus disse. Porque o papai está com você. Ele não gosta de pessoas tristes. Ri aí um pouquinho, porque você está muito sério. Ri um pouquinho.
Não, é sério, porque isso está na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não, vocês não, têm que Sabino. aprender a rir, porque se vocês não rirem, nada vai acontecer na vossa Esse vida. ele Ri um você pouquinho. cacapo, isso ela bem, isso ela bem. Bom, vamos ver isso na Bíblia então. Livro de Salmos 2. Salmos 2, Pissom. Pissom de. Estou botando assim na versão D. Pissom de. Salmos. Só que bata lingala pega usar e sala bem. Salmos 2, o seu capítulo 12, no seu versículo 12, eu leio a palavra do Senhor. Os reis das nações se reuniram e os governantes traçaram planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo. Mas? Espera aí. Você leu Salmos 2 mesmo? Claro que sim, Salmos 2, no seu versículo 2. 4, desculpa. Salmos 4. Salmo 2, 4. Só 4 que eu preciso. Do seu trono do céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Ok. Lingala, por favor. Kuna na likolo, kolo azali koseka. Azali komona bango pamba. Mbala moko asiliki pe bango bayoki somo. Amém. Sika kata wana ka mama. Tô bom mususu pona ndako, Francês. Celui qui cherche, celui qui cherche le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans la fureur. Amém. Vou comprar. Vocês entenderam o que ele disse? Vou comprando o yalo. Quem está a rir aí? Mutazo seke sana. Quem está a rir? Mutazo seke nani? Quem é esse que sentou no trono? Nani afani na bokonji. É Deus que está a rir. Deus, nzambe mutazo seka. É por isso que algumas pessoas, para eles, o sorrir, ele se torna difícil. E ango batebele pai na bango koseke como é difícil. Porque eles só conseguem rir nos Facebook. Bango baseka kaka na Facebook. Algumas pessoas, a última vez que eles riram foi no dia que casou. Batu msuso mkola suka baseka ko mkola babala. Até hoje não consegue mais de rir. Bakuka suka seka. Porque tantos problemas. Porque ba problema ezebele. Mas ele disse que Deus lá dos céus, ele ri. Me makomisa msoba nzambe na likolo kuna asekaka. E também zomba. Pe azo tala bango pamba. Tanto azo tala batu muito azapambe. Quando olha essas pessoas fala, essa pessoa é tolo. Mas ele faz isso para quem? Para os servos dele. E essa como para servir na. Porque se você é servo de Deus, qualquer pessoa que quiser se colocar contra você, não é você mais quem vai lutar. Mas se Deus vai lutar por você, e ele vai rir, porque eles estão a fazer planos tolos contra você. Porque eles não sabem que você já nasceu de novo. Agora os cristãos que não sabem, ele todo dia quando vem na igreja, na família biso, moto na bino. Fogo. Para que isso? Você gasta tanta energia para quê? Se a Bíblia diz não é por força, não é por poder, mas é pelo seu espírito, diz o Senhor. Por que você gasta tanta energia olhando aquelas pessoas que estão te falando mal? Eles são pequenos do que você. Você é uma pessoa tão grande. Alguém está a concordar comigo? Diga comigo, eu sou grande. Eu sou grande. Eu sou grande. Eles são pequenos. Eles são pequenos. É isso que você tem que fazer. Porque eles não vão conseguir te fazer mal. Porque ele disse: se você passar pela água, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Agora, onde você vai estar?
Esika nini yo kozala? Você tem que se posiciona ainda um pouquinho. Yo faut se positionner. Se as pessoas estão te falando mal, você se posiciona. Yo se positionner. Começa a rir deles. Vocês estão fazendo plano. Vocês não me conhecem ainda. Vocês vão me conhecer agora. Sabe, algumas pessoas ainda não te conhecem. Porque você fica a chorar como eles. Porque não tem diferença entre você e ele. Você tem que mostrar que você é uma pessoa diferente. Se eles tentam te fazer chorar, você ri. Porque quanto mais você ri, Deus lá do céu manifesta a graça. Agora, se você não faz isso, as pessoas vão começar a te fazer uma pessoa triste. Se você vê as pessoas mais tristes do mundo são cristãos. Estou certo, não é? As pessoas que mais choram nesse mundo são cristãos. Porque vocês não sabem quem vocês são. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Será que as coisas novas estão acontecendo em você? Eu quando eu vejo talvez um servo de Deus ou qualquer pessoa ficando doente, eu começo a me perguntar, mas você de onde? Você nasceu de novo? E por que você não permite a doença fazer isso com você? Você tem que perceber que se você não agir no momento certo, o que a doença faz no corpo de uma pessoa? Faz o quê? Então vocês estão se destruindo sozinhos. Não é porque Deus quer você sozinho. Porque Ele disse, pratica a palavra. Um dia eu estava ministrando numa igreja. Havia um pastor que ele também gosta muito de mim. Então nós tivemos um momento da igreja. Eu disse para o pastor, há uma irmã aqui que na igreja eu não estou vendo ela. Cadê ela? Ele disse, também é verdade, também não estou vendo ela. Onde ela está? Eu disse, pastor, liga para ela. Então o pastor ligou. Só que quem atendeu foi a mãe. A mãe disse, a filha não está, foi no hospital. E o pastor veio falar isso comigo. Eu disse, bom pastor, será que ela está doente mesmo? Então traz ela para cá. Fala para a mãe dela para vir no domingo aqui na igreja. Aí a mãe falou para o pastor, pastor, eu não tenho transporte. Eu disse, pastor, pode deixar, você vai e eu vou cobrir aqui. Vai buscar ele. Então o pastor pegou o carro, foi até lá na casa da irmã. A irmã veio dentro do culto. Quando lhe tiraram no carro, ela estava engessada no pé. Ela não conseguia de andar. Então para andar precisava de duas pessoas para lhe segurar. Então ela vinha assim, carregando a perna. Ela quando entrou dentro do culto, o pastor que estava lá, ele estava a pregar. Eu disse para ele, pastor, essa irmã está sofrendo muito. Vamos fazer alguma coisa por ela. Eu disse, tá bom, não tem problema. Enquanto o pastor pregava, então a irmã precisava ir no banheiro. Ela pediu ajuda. Irmã, vem, me ajuda aqui para eu ir no banheiro. Imagina como se fosse assim nós, mas o banheiro é lá. Ela estava lá. Então ela vindo. Agora eu percebi que a irmã estava assim. Isso me doeu. Fiquei muito triste. Quando terminou o culto eu falei, pastor, por favor, prega. Fala alguma coisa por essa irmã. Ela vai ser salva. O pastor disse, pode deixar. Eu disse, pastor, o Espírito Santo está me dizendo, você tem que orar por ela. O pastor disse, se o Espírito Santo falou para você, então você que faz. Desse jeito eu disse, tá bom, obrigado porque você me deu oportunidade. Eu disse, irmã, você crê em Jesus?
Ela disse sim. Então eu disse, você vai ser curado agora. Eu toquei nela, olhei e disse, Senhor Jesus, seja glorificado. Doença sai nesse corpo. Nem falei amém. A irmã começou a pular com gesto. E o pastor e todo mundo que estava lá começaram a falar, o que é isso? Aí a irmã começou a gritar, pular na igreja. Aí eu falei para o pastor, pastor, só faltou uma coisa. Você crê em Jesus, mas você não pratica o que Jesus fala. Se você praticasse, a glória seria dada para ele. Mas você proibiu que Deus fosse glorificado. Aí o que mais me deixou triste é que depois ele me disse, você agora vai ter que vir nos ensinar a palavra de Deus. Ele falou uma coisa que eu fiquei muito triste. Ele disse assim, o nosso irmão, ele conhece como expulsar os demônios da África. Então na mente deles, que os demônios só estão na África. Veja só, eu sei expulsar demônio da África. Quer dizer que aquele demônio que estava lá era da África. Não era daqui do Brasil, mas era da África. Veja, Jesus disse que o demônio não morre, porque ele não tem corpo. Como o demônio vai morrer se ele não tem corpo? Enquanto vocês ficam em toda hora, vocês estão fazendo para seu irmão. Não é o demônio, é o seu irmão. Porque o demônio precisa de um corpo para se expressar. Ele precisa de um corpo para aceitar. Por isso que se você estiver doente, qualquer coisa estiver te afligir, pratica a palavra de Deus. É por isso que muitos dos nossos filhos, quando ficam doentes, embora isso Deus está te dando a oportunidade, você como pai ou mãe, e você vai dar para o doutor. Jesus está dizendo, ei, pratica agora a palavra. Esse é seu filho, vai, fala para ele, seja curado agora. E você, não, toque para doutor Ana. Que doutor é esse aqui se você está lá? A sua vida depende de você. Não está dependendo mais de Deus, está dependendo de você. Não seja uma cobaia. Porque muita gente hoje em dia estão do jeito que eles estão por causa dos doutores. Às vezes ele não estudou tão bem. Ele veio praticar no seu corpo. Nesse corpo que você tem, ele vem aquela pica, puf. Aí você ficou doente de verdade. Você não estava nem doente, mas agora você ficou doente. Por quê? Porque você quer que outras pessoas façam por você o que você pode fazer. Por isso que eu disse na minha vida, eu nunca vou ficar doente. Porque a palavra de Deus me disse que Jesus Cristo levou sobre si mesmo toda a sua nossas dores. Ele levou na cruz. Ele não te deixou nada. Tudo ele levou. E a Bíblia declara no livro de Salmos que ele lhes enviou a palavra. E a palavra os curou. Então o que vai te curar não é mão do pastor, mas sim é o quê? Amém? Então esse é o pouco que eu posso dar para vocês por causa do tempo. Vamos ficar por aqui. Eu disse para vocês na semana retrasada que a mensagem é tão longa que poderia levar pelo menos 2 meses. Mas é preciso que você pega um pouco a pouco. Jesus, ele te fez uma pessoa nova. O tipo de pessoa que você é hoje, no mundo não existe. Você é diferente de todo mundo. Amém? Vamos ficar por aqui. Colocamos no pé.
Agora eu quero que você agora comece a tomar autoridade. nalingi yozwa autorité. Se você sabe que alguém na sua família está passando por problemas X, Soko yebi mutu moko na famille na azoleka na ba agora problème. eu não quero que você diga, Jesus, cura Aposa aquela oloba irmã. mutu te yesu bikisa mutu wana. Agora eu quero que você fala palavras vindas de você Nalingi yo oloba maloba o nzamba chikati na para yo. que aquela pessoa seja curada. Kwete mutu wana bika. Se aquela pessoa não conhece Jesus, Soko mutu wana yebi yesu te. você agora usa a palavra para que ele possa ser curado ou que encontre a Jesus. Cha maloba declarer maloba poete ya yeba yesu ubia bika. Porque Jesus, ele precisa de você. Poete yesu messias sana posa na yo. Amém? Agora vai, pode abrir a sua boca e começa a fazer declarações. Vanga ko déclarer au nom de Jésus.